A paz do Senhor, seja muito bem-vindos ao nosso programa Mulheres que Ensinam. Eu sou a irmã Jane, sou da Assembleia de Deus do Panamá, setor 2, com o pastor local Gisel Reis, pastor setorial Arthur Duarte e o pastor presidente Altair de Moraes. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial e, diga-se de passagem, muito querida pelas crianças. Ela que é casada há 17 anos, tem 3 filhas, também atuava na área da pedagogia, mas hoje ela se dedica 100% para a obra do Senhor. Vamos conhecer mais sobre a irmã Pauline, ou como conhecida Tia Polly, né? Amém. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, o carinho, a confiança de vocês e é uma alegria poder participar com você nesse quadro. Polly, eu gostaria que você contasse um pouquinho de você, né? Para quem está aqui nos assistindo conhecer essa sua história. Então, como você falou, eu sou casada há 17 anos, né, com o meu esposo é o Islenho, e eu tenho 3 filhas. A Maria Eduarda, ela tem 16 anos, a Sofia está com 15 e a mais nova, a minha, Ana Laura, está com 12. E também a minha formação, como falei, foi pedagogia. E trabalhei quase 10 anos na área e atendendo um chamado do Senhor, né, a gente foi abrindo mão desse trabalho e se dedicando à família. E o que te motivou a você escolher essa área, assim, da pedagogia, né? No comecinho, o que fez você escolher ela? Então, eu comecei a dar aula para as crianças com 12 anos, na igreja. Ah, sim. Era uma igreja pequena, então a gente tinha bastante crianças e chegou um momento que precisava dividir por idade. E aí a minha irmã pegou os maiores e aí precisava de uma professora para os menores e ela colocou, me colocou lá. E aí, nossa, eu gostava muito de dar aula para as crianças, assim, embora não soubesse. A gente não tinha formação, não tinha nada, era só vontade mesmo, né? Sim. E foi então uma época muito desafiadora, assim, mas como a gente não tinha essa maturidade que a gente tem hoje, a gente foi indo, né? E quando chegou a época da faculdade, assim, eu fui fazer direito, né? Porque, tipo, não, uma coisa era trabalhar na igreja dando aula, né? Mas não era. E eu gostava, eu dava aula pra boneca, pra minhas primas, né? E quando eu fiz direito, fiz o primeiro ano, eu falei, nossa, não dá, não tem nada a ver comigo. Não é pra mim. Não, sabe? Eu não tinha muita animação pra ir pra aula. Foi um momento conflituoso, assim, na minha vida, né? Que a minha mãe ficou doente. Então, eu acho que juntou muita coisa e eu desisti. E daí voltei a fazer cursinho e pensando o que eu faria. E de repente eu falei, sabe daqui, né? Eu vou fazer pedagogia mesmo, né? Eu ouvi um conselho e fui fazer pedagogia. Nossa, no primeiro ano já amei. Primeiro estágio, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E foi uma paixão, assim, né? E foi até o dia que eu saí, foi assim, desafio, mas eu era apaixonada por aquilo. Eu gostava muito da aula, eu gostava das crianças, eu gostava dos pais, eu gostava do trabalho. E quando eu comecei a atuar como pedagoga, nossa, foi um desafio muito grande, mas foi muito prazeroso também, né? Entende? Então, tem a ideia como foi difícil eu sair desse meio. Pois é, né? Como eu bem falei aqui agora no início, você largou essa pedagogia, né? Largou todo o teu trabalho e você está se dedicando 100%, né, para a obra do Senhor. Como que foi deixar essa tua carreira, né, profissional ali? Porque não é só o trabalho, mas é tua independência, né? Teu dinheirinho ali, como quem diz, né? E você sair de tudo isso para você se dedicar 100% para a obra do Senhor. Esse é um processo. Eu acho que eu vivo esse processo ainda, porque foi recente, né? Então, Deus começou a trabalhar na minha vida, assim, um ano antes de eu tomar a decisão. Na verdade, foi acho que uns 2 anos antes. E, enquanto eu era pedagoga ainda, aquilo ardia no meu coração. Ele falando comigo, você cuida do filho dos outros e não tá cuidando da tua família. Você atende não sei quantas famílias tinha na época que eu atendia ali na escola e não atendia a minha. E eu saía cedo e delegava minhas filhas para a escola, para minha sogra, para minha irmã, para quem pudesse cuidar delas, porque eu tinha que trabalhar. Né? E a questão é que eu não tinha que trabalhar, entendeu? Mas eu precisava, a minha alma precisava daquilo. Imagina eu depender do marido. Eu pensava, mas imagina ficar pedindo dinheiro para homem, gente. Era uma coisa assim que aquilo veio da família, né? A minha família, as mulheres trabalham, são mulheres fortes, assim, né? Todas feridas, né? Hoje a gente consegue ver isso em família. E meu marido sempre, graças a Deus, sempre teve bem colocado e podia manter a família, né? Claro que com o meu dinheiro entrando facilitava muitas coisas, né? Sim. A gente tinha outras regalias. E quando eu falei pra ele, eu falei, bem, Deus tá me incomodando pra mim parar de trabalhar. E ele nunca falou pra mim parar e nunca falou pra mim trabalhar também.
né? E para mim foi assim um desafio muito grande. Ele estava respeitando sempre o teu momento. O meu espaço, né? Espaço. E tanto quando eu falei assim, será que para ou não? Ele não se posicionou, pare ou não pare. Deus está falando com você, né? Então foi assim um processo muito difícil e ele sempre é do meu lado. E eu pensando, como é que vai ser? Como é que vai ficar as contas? Dele, pô, se Deus tá falando com você, ele vai dar um jeito. E Deus foi tão maravilhoso, porque eu pedi a conta no que eu voltei das férias, né? Eu pedi a conta e daí ele falou assim, ó, você cumpriu o aviso prévio, ainda tem mais um mês. Se não cumprir, você sai sem nada. Sim. E eu não ia conseguir conciliar meus horários do trabalho com as escolas das meninas. Então eu falei, não, eu vou sair agora. E até aquele momento, na minha cabeça, não tinha caído a ficha do que eu estava fazendo. E quando cheguei em casa, eu abracei meu marido, mas eu chorava, sabe? Porque é um desmame, né? Como Você que tá, vai né? ser? E é um desafio, assim, ele é muito pronto para me ajudar. E Deus foi tão lindo que aí, um dia depois, um ou 2 dias depois, eu não lembro bem, ele recebeu uma promoção no trabalho dele, um aumento que cobria o meu salário. Então, Deus é muito fiel, né? Só que você tem que dar um passo de fé, porque o Senhor não falou que ia ser assim, olha, sai do teu emprego que eu vou dar aumento pro teu marido. Não, eu obedeci a voz dele. E para mim foi muito difícil. E daí, depois que eu estava na minha casa, foi muito difícil eu voltar ao lugar de mãe, de esposa, de dona de casa. Pois é, como que foi, assim, você chegar no outro dia? Você acordou no outro dia lá, não tô, né? Eu não tenho mais a obrigação de se levantar e ir trabalhar. E você viver momentos que talvez, muitas das vezes, a gente perde trabalhando, né? Sim. Aquele cineminha, né? Aquela série divertida com os filhos. Como que foi? A primeira semana, ótimo, né? Tinha muita faxina para fazer, entendeu? Tinha muita coisa para colocar em dia. Sim. Eu tava muito empolgada, até chegar eu precisar comprar uma coisa. E aí eu falei, nossa, eu vou conversar com meu marido. E ele foi tão lindo, porque ele já me deu um cartão ali, falou, ó, esse cartão é pra você, né, o que você precisar. Eu cuidava daquele cartão, eu cuidava, sabe, de medo, que eu não queria gastar. Então foi um processo, assim, bem difícil, assim, pra mim. E ainda é, né, às vezes eu espero, assim, o limite pra mim pedir alguma coisa, sabe? Porque homem não tem essa ideia que a gente precisa ir no salão, que a gente tem necessidade de pintar unhas. Se você não falar, e é muito engraçado que a gente brinca lá em casa, falou que não é verbalizado, não pode ser cobrado. Você não pode pensar que o teu marido vai imaginar que você vai precisar disso. Então, você precisa falar isso, né? Então, são coisas assim que eu tô aprendendo. É um processo, mas, assim, o mais difícil foi, assim, me ver como mãe. Aquela mãe que senta no chão para brincar. E agora eu perdi essa fase, porque a mais nova tá com 12. Então, eu não sentei com elas para brincar, né? Eu não segurei nas mãozinhas ali pra tá andando. Foram percas grandes, que não voltam. Mas que você agora tá tendo tempo hoje, de viver outros momentos, hoje né? eu vivo outras coisas. Então a gente Sim. brinca junto, a gente vai pra academia junto. São outras coisas, assim, que a gente tem vivido. E claro que tô ali, aprendendo a cada dia. Claro que ficou feridinhas ali nelas, né? A mãe não tava lá, a mãe não podia, a mãe pediu pra outra pessoa pra fazer pra mim, outra pessoa levou no médico. Então tem coisinhas assim que a gente sabe que ficou uma raizinha, mas Deus vai curando. Sim. Né? Eu sempre falo pra elas, contem pra mãe o que a mãe fez que doeu. A mãe estressada quando chegava apurada do serviço. Então são coisas assim que a mãe sem tempo, dando, sabe, celular para ocupar eles. Então são coisas assim que é complicado, mas assim que Deus está nos dando tempo. E graças a Deus que foi a tempo, sabe? E tá te mostrando um papel que é nosso, né? Sim, e é difícil a gente se colocar nele. A gente acha que é fácil, mas não é, né? Então foi assim, e de repente começou a me dar um vazio. A casa já estava ficando em ordem até demais, porque, né, é claro que agora as coisas a gente vai deixando mais light, mas no começo, não, acabei de limpar aí, eu acabei de fazer isso, então foi assim, sabe, limpar aquela casa e não querer que ninguém suje, umas coisas assim, sabe, eu falei, gente, a casa é cheia, então o Senhor teve que trabalhar muita coisa na minha vida, porque tinha alguém que fazia isso pra mim, e aí eu sempre a casa estava limpa, e daí eu vou cuidar, e agora a casa não tá limpa, entende? E eu achava que eu não era capaz, foi assim, e cozinhar, meu Deus, eu cozinho o dia inteiro, sabe? E cozinhar com amor, porque o teu tempero tem que ser teu amor. Você tem que fazer pra honra do Senhor, né? Antes de tudo, né? Hoje eu tenho o prazer de levar o cafezinho do meu marido, mas antes eu ficava pensando, meu pai, eu vou fazer café de novo. E a gente brinca muito com o barulho da garrafa, quando aquela barraca que faz que acabou o café. Sim. Então eu falei assim, eu não gosto quando essa garrafa faz esse barulho, que parece que eu não fui competente o suficiente para deixar o café pro meu marido. Então são coisas que hoje eu gosto, admiro, assim, mas o Senhor trabalhou na minha vida. Mas antes de eu estar nesse lugar, assim, Deus foi mais maravilhoso, porque na minha escola, no meu trabalho, era assim, eu vivia em função. Eu dormia, tipo,
3, 4 horas por noite, porque eu tinha que estar produzindo, Você se dedicava 100%. Nossa, e eu, sabe, porque eu gostava muito do que eu fazia. E eu dizia, olha, meu marido, pode reclamar que eu não sou uma boa esposa, mas vocês não me reclamem que eu não sou uma boa pedagoga. Eu brincava com elas, assim, porque o meu tempo era muito mais para eles. Hoje, ainda não consigo dar o tempo necessário que eu quero para minha família. Eu acho que Deus tem muito mais, eu tenho que investir muito mais na minha família. Só que como eu comecei a ficar muito parada, o meu corpo, assim, a minha alma tava gritando e eu comecei, sabe, me dar uma depressão, uma coisa assim terrível. Nossa, eu não tava com ânimo de levantar da cama mais. Sim. Né? E aí eu comecei a trabalhar nas coisas da igreja. E por falar nas coisas da igreja, quando a gente diz assim que ela tá se dedicando 100% ao Senhor, vejam bem, ela é dirigente do Círculo de Oração da Vila Aberta, secretária da igreja, professora da Escola Dominical dos Adultos. No setor, ela é professora da IBADEP e líder do departamento infantil. É muito trabalho? E demanda tempo. Agora me diga, em tudo isso, com as tuas meninas, como que você concilia, né? Toda a tua casa agora, todo esse trabalho, todos esses afazeres, porque são setores totalmente diferentes do outro. Como que você faz para isso dar certo? E como falei, né? Não é esse o desenho de Deus para minha vida. Ele não quer uma Marta que fica bem caduca, né? Trabalhando. Mas eu acho que eu precisei passar por isso, porque o Senhor falou: se eu deixar essa menina muito tempo parada, ela vai largar até dele. Né? Sim. Porque o que me fazia ler a Bíblia, estudar, e nós temos um grupo de oração ainda, né? Fazemos visita nos lares, a gente tem oração com a família, tem todo mais um processo ainda, né? Mas Deus, ele é lindo, porque ele vai tratando a gente com camadas, né? Então, ele tirou aquela que era o meu foco 100%, né? Era o meu trabalho. Então, ele foi tirando aquilo de mim. Ele falou assim, olha, só que ele viu que se ele é igual uma pessoa dependente. Se eu deixasse ela sem nada, né? Pelas coisas dele. E aí eu fui me envolvendo, né? Hoje eu já tenho consciência que não é esse o desenho que Deus tem pra mim. Ainda tinha mais cargos ainda no começo do ano. Aí conversei com o meu pastor, deixei algumas coisas, falei, pastor, acho que, né? E ele falou, eu sei, minha filha, eu sei, mas pra você era bom naquele tempo, sim, né? Eu falei, foi necessário. Sim. E tem muito mais ainda que eu sei que eu vou deixar, né? Mas o Senhor vai tirando, né? E a minha família é linda, porque eu não conseguiria fazer nada disso se não fosse o apoio deles. Então, a gente tá falando lembrancinha, todo mundo senta na mesa, vamos fazer lembrancinha. Todo mundo se ajuda, então. Todo mundo se ajuda. A Tia Polly vai pregar, mas tem os bonecos, são todos a família da Tia Polly, entende? Então, tudo eles estão juntos. Todo o processo, eles estão ajudando. Então, eu não conseguiria se não fosse o apoio deles. E não apoio, é sozinha, né? Não, e mesmo nesses cargos ali que você mencionou, também não sou sozinha. Né? Graças a Deus, nós somos, assim, a Irmã Vanderleia, que é dirigente do Círculo de Oração, faz isso muito bem. Eu tô ali aprendendo com ela, na verdade. Tem toda uma equipe, né? Sim, daí tem a pastora também, que é a segunda. Então, eu tô ali mesmo aprendendo com elas, né? Sim. E na IBADEP, graças a Deus, tem o nosso pastor, que ele também dá aula conosco ali, então é uma benção, né? Não ficou, a gente reveza, então a gente se inteira bem nessa parte. E a secretaria da igreja também, eu não dou conta sozinha, tem uma irmã, a Cat, que me ajuda muito, é uma benção na minha vida. Entende? Então, tudo isso, no setor também, nós somos em 3, é a Ana, a Vilma, né? Então, o Senhor não deixou eu sozinha, né? E Sim. fora que todas as irmãs, né, as professoras estão ali empenhadas, ajudando. Então, é algo assim que sozinho mesmo, realmente, a gente não consegue. E sem eles, põe a mão na massa mesmo, sabe? É para fazer bolo, vamos fazer bolo. O pai vai empacotando, ele vai imprimindo, outros vão recortando. Então, é algo assim... Deus me deu uma família com propósito, sabe? Só que se eu não ter mais tempo para essa família, então eu vou ter várias pessoinhas que eu vou chegar no céu e reconhecer ali e dizer, olha, né? Mas eu quero ver a minha família lá. Amém, né? e verá. E é por isso é amém, né? E é por isso que a gente precisa, assim. Então, eu tô longe do desenho, mas, assim, a gente vai chegar. A lapidação de Deus é perfeita, então... Com certeza. Vai ficar tudo certinho da maneira que Ele quer. E a gente falando ali um pouquinho agora sobre o departamento infantil, né? Me conta, como que é cuidar das crianças? Qual que é a tua maior visão e o sentimento baseado no Ministério Infantil? Porque embora para alguns às vezes pareça tão pequeno, mas é algo tão importante, porque são pequenas crianças que a gente precisa ensinar a palavra de Deus, o caminho dele. E qual é essa tua visão e o sentimento sobre isso? É uma preocupação, sabe? Porque, assim, quando eu deixo de contar um culto que eu não faço para minhas crianças,
o inimigo ele não deixou de investir, entende? Então é um dia que eu não invisto na educação dos meus filhos, falando de Deus, o inimigo ele não perdeu nenhuma oportunidade para fazer isso. Então essa é a preocupação que a gente tem. E investir nesse ministério a ponto de, assim, a sala das crianças não é só para os pais poderem cultuar. Ali as crianças têm que aprender da palavra do Senhor. Eu não preciso esperar aquela criança ficar adulta para ela ser cheia do Espírito Santo. Eu tenho que ensinar ela a buscar o Espírito Santo agora. Aprender a se relacionar com ele agora. Então a minha preocupação não é as crianças apresentar um louvor lindo só fazendo gesto. Porque não é da mãozinha da criança que sai o perfeito louvor. É da boca deles. Entende? Então eu lembro assim que muitos louvores que a gente aprendeu, os salmos, a gente canta aqui, no celebrar e com júbilo, são salmos. A gente aprendeu a palavra do Senhor através do louvor, porque a criança, nessa fase que eles estão, a música é a que toca, tanto até adulto toca a alma, mas a música a gente acaba memorizando a palavra do Senhor. Então os louvores, a gente tem que pensar assim, tá passando a palavra do Senhor? Ou é só para brincar, para se agitar, sabe? É só porque é um toque legal, porque tá na moda. Então, essa preocupação que eu tenho, sabe? Então, eu sempre digo assim que quando o pastor Edson, ainda na época, quando me chamou, eu falei, pastor, eu tenho uma visão para criança. E a criança cheia do Espírito Santo. Amém. Então, a gente tem que buscar... Só que como que eles vão ser cheios de uma coisa que eles não sabem que precisam? Pois é. Então, e como que as professoras vão instruir se elas também ainda não têm essa visão? Entende? Então, por isso que eu invisto tanto nas professoras. Todo mês a gente quer reunir as professoras, fazer essa formação com as professoras, ensinar elas a buscarem ali isso também e dar a elas estratégias para elas poderem levar isso para a sala de aulas delas na congregação delas. Sim. É esse investimento do tempo e as professoras precisam ser cheias para poder passar isso também. Entende? Então, quanto mais eu for cheia do Espírito Santo, mais a minha família vai ser, mais meus alunos vão ser. É um transbordar de Deus. Então, a gente tem que ter esse compromisso com Ele. Então, a minha visão, o meu sonho é isso, é criança cheia do Espírito Santo. É o que Joel disse, né? Que os nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Então, é isso que a gente quer. Não é esperar eles crescerem para viver isso. Se a gente não plantar isso agora neles, a gente não vai ter jovens. Sim. Sabe? E não é à toa que a palavra de Cristo diz, deixe vir a mim os pequeninos. Ali já é tudo, não é deixe vir eles grandes já crescidos, não. É os pequeninos, as crianças. Então, desde ali a gente já deve dar a importância, a real importância. Porque às vezes um pai e uma mãe oram dentro da casa, mas não ensinam a criança a orar. E quando as tias das crianças vai falar, você sabe orar? Eles dizem sim na educação e não no real sentimento. E quando a gente vê as lágrimas deles transbordarem, eles com as mãozinhas no coração ali, entregue 100%, a gente vê que realmente ali eles tiveram um encontro. E a gente deve preservar e ensinar os pais a eles sempre não se acostumarem com a presença de Deus, mas sempre buscarem por ela, né? Mais a presença. E é muito bonito esse versículo que você falou, porque se Jesus falou, deixai vir a mim, quer dizer que tem muita coisa impedindo. Exatamente. E se a gente não vê o que dentro de mim está impedindo de ir as crianças. É igual a gente vê nos cultos agora, né? Que as crianças já começam o culto, já vão para a salinha. Mas como é que eles vão aprender a dobrar o joelho quando chegam na igreja, se eles não veem o pai deles fazer aquilo, se eles já vão para a salinha? Como é que eles vão saber que agora é a hora do hino da harpa, se eles estão na salinha? Como é que eles vão saber que agora é a hora de todo mundo levantar e orar pelos pedidos de oração, se eles não estão ali para ver? Como é que eles vão receber a bênção apostólica, se eles estão na salinha? Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que entender que a salinha, eles têm que ter esse momento na igreja, porque senão eles vão chegar àquela idade de 10, 12 anos que não dá mais para ir para a salinha, aí eles não sabem como se comportar no culto, eles não sabem o que é aquele tempo de 1h30, tá ali sentado, sabe, conectado com Deus, porque o que acontece? A criança fica ali, tá dentro da igreja, mas tá correndo, tá brincando, é claro que eles estão aprendendo, só que eles não estão aprendendo a reverência também. E é eles ficando ali, a gente mantendo eles ali. Daí o que os pais fazem? Dão um celular pra eles ficarem ali, mas ficarem quietinhos. Então, aí tá atrapalhando pior ainda, porque eles não estão nem conseguindo ouvir o que tá sendo falado. E aí a salinha ficou como? Não, leva pra salinha, porque lá as professoras fazem. E as professoras daí, sem instrução, fazem o que na salinha? Elas cantam, elas brincam, elas deixam desenhar, contam história, assim. Só que eu falei, gente, ali na salinha também é culto. Então, eles têm que ter oportunidade, tem que ter a quem que vai orar para começar o culto, eles vão orar de joelho. Dependendo do tempo da tua escolinha, do culto lá paralelo, né? Sim. É o tempo que você tem para dividir, para dar as oportunidades. É ali que eles vão aprender a dirigir, não é no culto infantil.
Então é ali que você já dá para alguém ter a oportunidade, entende? Você vai dirigir hoje, então você vai ensinar a tua criança ali naquele culto paralelo que você faz. Então, ele é muito importante. E é diferente de uma escola dominical. Então, no culto paralelo, a gente não dá brincadeira para criança, porque eles estão ali para cultuar a Deus. E aí, se eles pensam, mas lá na salinha eu podia brincar, era tão legal. Não, ali eles vai. E é lindo da gente ver quando a gente consegue colocar em prática. E foi o assunto que nós trabalhamos na última reunião nossa. Sim. Do departamento infantil. E as profs têm feito e falado, nossa, é muito legal, que lindo, eles adorando. E eles amam ser chamados pelo nome para eles terem uma oportunidade de cantar um louvor. É claro que tem uns que chegam ali, você fala, você conhece aquele, então te ajuda a você cantar aquele, sabe? Então, é glorioso. São crianças que desde cedo eles têm que aprender a saber que no culto, ele não vai lá para receber uma bênção. Ele vai lá para oferecer algo para Deus. Então, ele tem que ir lá da casa dele já preparar o louvor. E ele precisa da família para ser. Então, é uma família com um propósito, sabe? De ir para a igreja adorar a Deus. Agora, a gente já sai de casa brigada, discutindo. Ninguém se prepara para ir adorar a Deus. A gente chega lá, cada um para um lado. E não o coração assim. já vai, né? Turbulento, né? E já sai da igreja na mesma situação, falando mal de pastor, falando mal. As crianças estão, meu Deus, então eu não posso gostar daquele pastor. Nossa, essa igreja então não é boa. Minha mãe não gosta de vir, meu pai reclama de quando tá chegando. Então, a gente os pais têm que ter esse cuidado também. Se atentar, né? Sempre, sempre. Assim, assim, nossa, ir pra igreja tem que ser o melhor lugar. A gente começa a se arrumar nem que seja 5 horas da tarde, pra poder estar lá com alegria. E é um processo difícil pra gente estar, porque às vezes eles não querem ir, porque, sabe? Então, tudo é melhor em casa. Então, são coisas que a gente quer trabalhar com as crianças, né? E com as famílias. Essa questão da importância das crianças estarem na igreja. Porque eles não param mesmo. Eu lembro que quando eu ia com as minhas 2 pequenas, acabava o culto. Mas os irmãos todos, ou foram crianças, ou têm crianças, e eles entendem. Então, é com o tempo. É claro que se meu filho correu demais hoje, eu vou chegar com ele, vou conversar. Falei, filho, olha, não foi bonito isso que você fez hoje. Mas esse tempo deles, da atenção deles, do comportamento, é gradativo. Hoje eles se comportaram 5 minutos, no próximo culto você vai conversar com eles, você vai se comportar 10. Agora, se você nunca fala nada e acha que tá normal, isso nunca vai melhorar. É igual você querer ensinar teu filho pro mercado, mas você nunca leva, porque ele vai pedir as coisas. Entende? Com que idade que você acha que ele vai aprender no mercado? Então, é desde pequeno. Não, hoje você vai escolher uma coisa só. Eu quero... Daqui a pouco ele vai ver um outro doce. Então, você vai trocar esse por aquele? Sim. Entende? Então, olha, hoje que minhas filhas já entendem dinheiro, o pai fala assim, sem 50 pra gastar. Entende? Então, é coisa que a gente vai ensinando, né? E assim, você prepara muito, elabora muito as tuas ministrações, né? Eu sei porque eu vi uma tua que você fez pra nós, né? Ensinando a gente ali na reunião das crianças, e você fez com as pipocas. Eu achei muito legal que você falou assim, irmãs, se vocês têm a pipoca dentro da casa, por que vocês vão levar uma gravura para a criança ver? Então, evoluam, né? Façam a diferença. E é uma realidade, a criança, ela gosta do visual. Então, se a gente sempre inovar para eles vão querer cada vez mais buscar aquilo, cada vez mais se animar para ir no culto. Então, é necessário a gente ter as tias ali das que cuidam das crianças, até um pai e uma mãe incentivar cada vez mais buscarem todas essas palavrinhas da Bíblia, incentivar até dentro da casa, né? Quando a criança vem e fala, conta sobre Noé. E você vai e inventa alguma coisa, né? Ou compra alguma gravura, porque isso foi muito importante. O teu mostrar a diferença, não ficar naquele comodismo. A zona de conforto não é o conforto, né? Você busca sempre o mais fundo ali. A primeira, as ministrações, né? Se eu te contar que elas vêm prontinha, é na oração. Eu vou madrugadas, igual agora, sábado tem uma ministração pra gente fazer. Eu falei, Senhor, o tema é esse, Senhor, é a missão que a gente vai falar. Eu falei, Senhor, o que vem? E eu vou na madrugada, Senhor, porque antes eu passava horas, menina, e pesquisando, e fazendo, e, sabe? E hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Então, eu me dedico e ele vai dando os visuais. Aquela da pipoca, ele deu prontinha, a história inteira. Foi linda, eu chorava escrevendo aquela história. E assim, eu dava luz escura ainda, por isso que ficou bem ruim a letra, assim. Eu falei, meu Deus, que coisa, porque eu não quero perder nada. Porque vem muita informação e a gente não consegue, com as palavras, transmitir o que o Espírito Santo está entregando, né? E os visuais também, ele deu. Eu falei, nossa, a panela da minha mãe, porque era da minha mãe, a pipoqueira dela, sabe? Sim. E eu falei, que lindo. Ele mostrou que realmente a gente investe muito e eu não sou contra, né? Quem tem talento, nossa, é lindo os visuais, tudo. Mas e aquela professora que não tem? Eu, por exemplo, não tenho muito talento com EVA, né? Eu faço o necessário. E ele falou assim, mas é para todas.
Quem que não tem uma panela em casa? Quem que não tem uma pipoca em casa? E você vê que os adultos, vocês, marcou isso pra vocês, essa história. Sim. Imagina uma criança que tem pipoca, ela nunca mais vai olhar o grãozinho da pipoca igual. Não, a pipoca não vai ser a mesma coisa. Cada vez. E vocês comiam aquela pipoca, era uma graça ver vocês comendo a pipoca. Tipo, o sabor da pipoca foi diferente. Entende? Então, é isso que Deus faz. Por isso que ele contava parábolas, né, para as pessoas, porque eles pegavam algo do reino tão natural deles para explicar algo do espiritual. Então a gente pegou a pipoca, que era uma coisa tão natural, para explicar algo. Então realmente o professor ele tem que investir esse tempo mesmo. Não dá, igual eu falei, fui trabalhar a transformação de água em vinho, um primeiro milagre do Senhor. Sim. Não tem como você chegar e contar isso para eles. Agora, eu fiz isso com as minhas crianças, eu coloquei o pozinho no copo, escondidinho, para eles não verem. Eu falei, gente, olha, se eu virar essa água aqui, vai acontecer alguma coisa com essa água? Não, porque olha, eu comecei a virar, tia, transformou em vinho. Então foi muito legal. Ou do peixinho, quando virei, caiu aqueles peixinhos. E tem muitos recursos. A gente fala assim, ai, Senhor, me dá a criatividade, Ele te deu a internet. Se você não tem ainda a criatividade, busque, porque eu busquei muito na internet por muito tempo, né? Até hoje, quando o Senhor já nos dá prontinho. Só que Ele tem que trabalhar com uma base que você tem. Igual falou, se você vai pregar e não estuda a Bíblia, entendeu? Você vai falar de você mesmo. Agora, se você estuda a Bíblia, tem aquela comunhão e te pegam de surpresa, o Espírito Santo ele vai puxar daquilo que você já tem dentro do teu interior. Você não pode dar aquilo que você não tem. Exatamente. Né? Então, não tem criatividade, busque, né? Eu tinha um canal, tenho um canal no YouTube, ele tá paradinho, que era das escolas dominical. Então, vamos falar sobre Noé. Eu buscava todas as aulas de Noé para infantil. E eu via os mais diversos recursos e os mais legais. Eu colocava a sugestão no canal e o link do canal para as pessoas assistirem. Sim. Então, nas ministrações era o que eu fazia. Até hoje eu faço. Quando eu vou dar aula, eu assusto todo mundo que fala sobre BADEP, daquele assunto, para poder dar aquela aula. Na escola dominical é a mesma coisa. Porque é um professor preparado, né? Claro que assim, eu faço o meu 100%, mas eu sei que o 100% do Senhor Ele vai fazer. Mas não tem como pensar em 50 meu, 50 teu, Senhor. Não, é 100% meu, 100% dele. Exatamente. Em meio a tudo que você já passou, e você tá passando, como você bem falou, você tá no processo, né? Você tá nesse desmame, como a gente chama, assim, a palavra. O que você quer deixar para as mulheres que estão assistindo? Porque muitas delas, às vezes, olham e falam assim, nossa, mas eu tô passando por isso. Essa tá sendo a minha história. E eu tô vendo o que ela tá passando. É claro que Deus separa para cada um propósito. Mas o que você quer deixar para nós, inclusive a mim, né, que está aqui com você? Fique à vontade e deixe seu coração falar por você. Ai, eu acho que o Espírito Santo melhor ele falar, porque o nosso coração é enganoso. É verdade, isso também. Eu não vou dizer para você que é um processo fácil, mas a gente precisa buscar em Deus a nossa história. Fala, Senhor, qual é o teu propósito para mim? Porque isso foi uma dificuldade para mim, porque no meio do ano eu já sabia exatamente como é que seria o meu ano seguinte. Então eu programava as coisas e o Senhor abençoava, porque eu estava dentro da permissão de Deus, mas não da vontade de Deus. Então busque, Senhor, qual que é a tua vontade para minha vida. E a vontade dele é agradável. Entende? Hoje eu fico, meu Deus, como é que eu conseguia nessa rotina de trabalho com tanta criança e pai e cobrança e eu não sei como é que eu dava conta, sabe? E eu vivia acabada, não tinha poucas horas de sono, vivia estressada, sabe aquela gritaria em casa, pare com isso, volta aqui. E hoje é uma paz, porque eu tô no lugar que o Senhor quis para mim, foi esse lugar que Ele desenhou, né? Então, não, mas ninguém te reconhece, ninguém te vê, não preciso mais disso, sabe? O Senhor tem visto. Né? E Ele tem trabalhado isso na minha vida. Então, o que eu posso dizer para vocês, o processo não é fácil. Porque você tem que abrir mão de uma parte sua morre, a minha parte profissional morreu. Mas em compensação, eu dou aula para outras professoras agora. Sim. De algo que é permanente, algo que é eterno, algo que vai transformar a vida e não apenas reproduzir um conhecimento, agora é algo que transforma a vida. Então, o Senhor é lindo, Ele trabalha nesses mínimos detalhes, entende? Então, você tem que dar um passo de fé, porque Ele não falou, olha, teu marido vai ter um aumento, olha, tudo isso que você estudou, você não vai abrir mão, você vai usar isso na igreja. O Senhor não falou nada disso, sabe? Assim como Ele não falou para Abraão, Ele só falou, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Será longe, será perto, então eu não sei o tamanho dessa minha caminhada. Mas, assim, peça direção ao Senhor, peça fé pro Senhor, porque Ele não te deixa, né? E comece a deixar o Espírito Santo falar com você, porque eu me ocupava muito para mim não estar sensível à voz do Senhor,
E aí, quando começava aquela um incômodozinho, imagine eu parar de trabalhar, eu nem me vejo como dona de casa. E hoje eu vejo que essa era a vontade do Senhor. Então eu não sei, para cada uma o Senhor tem uma vontade, às vezes tem e a gente precisa de profissionais, né? Então talvez a tua profissão é a vontade de Deus para tua vida, né? Entende? Então busque em Deus a tua história e tenha fé para as mudanças necessárias. E não desistir, porque a vontade de voltar a comer cebolas do Egito, o Senhor é diariamente trabalhando na vida da gente. Mas é glorioso, é recompensador estar no centro da vontade do Senhor. O cuidado dele é lindo, né? Em todos os detalhes. Ele tem, assim, provido todos os detalhes. Sabe aquele desejo, meu Deus, o que eu vou ganhar no dia dos professores? Ele surpreende você, sabe? Então é coisa linda. Nossa, não me arrependo. Eu tenho um conforto que eu não tinha quando trabalhava. Eu tenho uma paz de espírito que eu não tinha. Eu tenho recompensas, assim, que vêm da parte dele. Eu vivo uma história, assim, com ele que é linda. Cada dia mais conhecendo o amor de Deus. E o desejo pela eternidade é isso, porque a gente vai passar a eternidade conhecendo esse Deus. E é notável pelo brilho dos teus olhos. Isso é bem notável. Eu quero agradecer aqui a tua rica presença. Muito obrigada por ter doado esse teu tempo, toda essa tua experiência e tudo que você está passando, né? Deixar um pouquinho aqui, porque às vezes falar da gente é estranho, né? Gera um pouco de medo, mas é uma trajetória linda que você está passando e o que Deus tem a fazer ainda vai ser maravilhoso e surpreendente, como Ele já tem feito e demonstrado. Muito obrigada pela tua participação, de coração, te agradeço, tá? E eu espero você na nossa próxima quinta-feira, às 8 horas, para mais um encontro com essas mulheres incríveis que estão aqui nos dando dicas de como aprender a levar a vida com mais leveza e, principalmente, estar sempre 100% na obra do Senhor, se dedicando na presença dEle, buscando cada vez mais a presença dEle. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curta e compartilha. E ativa o sininho para você também receber mais notificações. Até quinta-feira.